com IA generativa a gente está conseguindo criar cada vez mais algo que é indistinguível daquilo que é real. Então, assim, eu consigo já mandar uma voz, uma voz igual a minha para minha mãe, com um texto que eu botei ali. E a minha mãe, que conhece minha voz, ela não vai conseguir distinguir se sou eu ou uma IA falando. Em breve, a gente já teve vários lançamentos recentes, mas as imagens já estão assim, os vídeos já estão se encaminhando para ficar assim. Em breve, a gente não vai conseguir distinguir aquilo que é e do que não é. Tu fez um documentário com o Yuval Harari. Ele é um que traz isso também, né? Ele inclusive, tu comentou ali a inteligência artificial, bom, também uma construção humana. E ele diz, sim, é uma construção humana, mas é uma construção humana que funciona de uma maneira alienígena, no sentido de que é fora, né? É uma inteligência fora do humano. E ele também traz toda essa questão, tanto dos não empregáveis, né? Que a gente volta lá para a necessidade de uma renda básica universal, mas também de que a democracia, de uma forma geral, ela está extremamente frágil para o que está por vir. Ou seja, ela não é robusta para aguentar isso. Porque, basicamente, hoje a democracia é a gente entrar num comum acordo que, assim, a gente acredita nesses poderes, e a gente acredita no que está sendo passado para nós, e a gente vai lá e acredita que a gente votou e a gente conseguiu colocar as pessoas que nos representam. No momento que eu não sei mais o que é verdade ou não do que está acontecendo, onde eu recebo no meu WhatsApp o presidente falando uma coisa absurda, mas na real ele não falou, mas não tem como saber se ele falou ou não falou, em que fonte eu vou criar, porque as IAs, se forem usadas de forma com uma intenção negativa, como a gente sabe que a internet já foi usada, por exemplo, nas eleições anteriores já, seja através de bots, seja através de um monte de coisas nas eleições anteriores, a gente vai ter isso sendo usado sem dúvida nenhuma. Como tu vê isso, como conseguir utilizar mais isso para o bem, para a educação, e como tu acredita que a gente pode reverter isso ou não tem como reverter? A gente está indo para um caminho de mudança total em relação à forma democrática, a forma como a gente se organiza socialmente e a forma como a gente se organiza economicamente, né? Porque talvez o capitalismo, como a gente conhece hoje, não faça nem sentido num momento onde tem poucas pessoas trabalhando e aonde basicamente tudo é feito por robôs. Cara, eu vou te falar uma coisa. A culpa é do Matrix. A culpa é do Matrix, cara. As irmãs Wachowski, né? Você sabe que... Por que a culpa do Matrix? Eu vou falar. Quando o Matrix saiu, né? 98, 99, eu já era professor há algum tempo. Uhum. Tô velho. E eu me lembro que na época eu dava aula de filosofia, né? E os alunos falavam assim pra mim, você precisa assistir Matrix, né? E aí eu fui assistir o Matrix. E eu fiquei meio... A minha sensação com o Matrix foi uma sensação ambígua, né? Porque, para mim, aquilo era tão cyberteam, de aparelho nos dentes, né? Como diz um amigo meu na época, eu lembro dele usar essa expressão. Porque você tinha uma filosofia ali, um apanhado de filosofia. Ali era um apanhado de um monte de coisa, né? As Wachowski foram geniais porque elas fizeram um apanhado de um monte de coisa. Dizem até que a Warner comprou o roteiro, ligou para elas e falou assim, a gente vai comprar o roteiro, a gente vai pagar, mas vocês podem vir aqui explicar pra gente que a gente não entendeu nada? Né? Isso aconteceu lá por 93, mais ou menos, né? O filme levou muitos anos para ser feito. É porque elas eram inexperientes, né? Eu tô dizendo elas porque elas são transgênero, né? Elas mudaram de sexo. Não sabia. E aí elas, na época, criaram uma coisa muito nova. Elas pegaram um pouco de filosofia de ensino médio, pegaram um pouco daquela cultura cyberpunk do começo da internet, né? Que era bastante anarquista, bastante idealista, questionava o sistema. E juntaram tudo aquilo com cinema, com faroeste. Sim, tem uma série de coisas, né, cara? Caverna de Platão. Com cultura de espadas, né? Então eles fizeram uma miscelânea ali muito interessante, foram geniais quando elas fizeram isso. E acabou que elas precisavam ganhar experiência até conseguir filmar o Matrix. E isso levou um tempo, né? Elas até gravaram um filme chamado, se não me engano, Entre Quatro Paredes, para treinar, para testar, até elas conseguirem filmar o Matrix. E o Matrix virou uma grande obra, né, da cultura, né, contemporânea, vamos dizer assim, né? Eu acho que ele envelheceu mal,
Terrivelmente. Mas ele fez muito barulho quando saiu, né? E quando tu disse que envelheceu mal, acho que faz sentido até também contextualizar, até para mim mesmo, é o que a gente tá dizendo, envelheceu mal no sentido de que as outros episódios, os outros filmes dele foram muito ruins. As tecnologias que o Matrix também pressupôs, né? Aquele fenômeno, a discussão tecnológica ali era muito delicada, né? A gente estava num momento muito no começo da história, né? Da internet e tudo mais. Mas eu acho que o grande... Por que eu brinco que a culpa é do Matrix, né? Porque ali a gente tem uma nova falsa dicotomia. Uhum. Lembra que eu falei que a gente tinha uma dicotomia falsa que durante o século XIX, o século XX, prevaleceu e justificou uma série de absurdos, que era essa separação entre natureza e cultura, né? E que pós-desenvolvimentismo, essa diferenciação acabou. E hoje todo mundo se sente parte da natureza. Sim. O Matrix, ele de uma certa maneira sedimentou uma diferença entre o real e o digital. Uhum. E essa diferença entre real e digital, ela não existe. Porque o mundo, ele é a mistura o digital, ele é uma extensão do real, né? O Silvio fala de phygital, né? Eu acho que é mais do que isso, né? Porque é um phygital phys. O digital, ele é um meio para duas situações físicas diferentes, né? Você aprendendo com a Academia Lendária, você tem uma experiência real no mundo, aprende com a Academia Lendária IA, e aí você cria toda uma experiência que vai te colocar numa outra condição no mundo. Né? Então seria um phygital phys, né? Que você começa no físico, passa pelo digital e vai para o físico de novo. Porque a experiência digital é uma ponte, ela é um atalho, ela é algo que emana do real, né? E é real nesse sentido. Essas discussões que começaram nos anos 2000, né? Um crime digital é um crime. É um crime? Ele não é, entendeu? Então, essa dicotomia não existe. Tá, né? concordo. E quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de uma ferramenta, de uma extensão da nossa capacidade para que a gente transforme a realidade à nossa volta, transforme a natureza. Entendeu? E é por isso que o dilema é o mesmo de qualquer ferramenta que a gente cria. Como a gente vai usar de maneira ética? Qual é a ética que a gente tem para o uso dessa ferramenta? Essa é a questão, né? E eu tenho certeza do potencial transformador da inteligência artificial dentro desse contexto socioeconômico que a gente vive. A gente sabe que a gente tem metade do mundo ainda relativamente, até mais da metade, desconectado. Né? A gente ainda precisa resolver esse problema do letramento digital, da sociedade de consumo se expandir, etc. e tal. Mas quem está inserido nesse meio e a própria realidade de transformação da natureza a partir da indústria está sendo e vai ser profundamente impactado pela inteligência artificial. Então, isso nos coloca questões. Isso nos coloca questões, cara.